É, mulher linda, então hoje eu quero trazer aqui, tá, essa temática justamente o quê? Tá, das relações aí entre mães e filhas, pra gente pegar alguns pontos que muitas vezes a gente acaba não falando, tá, e que eles têm uma correlação. Mas o que eu quero deixar claro aqui no primeiro momento é o seguinte: de forma alguma, os temas que eu vou trazer aqui para reflexão, eles têm como intuito invalidar a dor de alguém, tá? Por favor, não é isto, é só para que a gente reflita e consiga ter, de repente, um olhar mais amplo, tá? De uma questão social, gente. Não tem o intuito de forma alguma de invalidar. Então vamos lá. Uma das coisas que eu preciso falar é que mulheres em situação de violência, tá? Quais tipos forem, pode ser psicológica, né, física, aquele combo ali da violência doméstica, incluindo sexual, mulheres em situação de violência, elas não conseguem ter a disponibilidade emocional para os filhos que uma mulher que não esteja tem. E aí dentro disso a gente tem junto também um segundo ponto que é ciclos de violência tidos como formas de educação, né? Então, assim, gente, isso é muito recente, tem muitos locais, né, que tem isso como uma questão cultural, que a gente já vem trazendo em debate, que a gente sabe que não é assim, né, de educar através da violência, né? Então, aquela mulher que aprendeu e viveu muita violência, ela vai repassando aquilo para os filhos, né? Principalmente meninas, porque aí a gente também entra na questão da rivalidade feminina, que muitas vezes pode sim ocorrer dentro dessas relações e não é uma forma consciente, tá, gente? E o que eu quero dizer com isso é que são vários os pontos que a gente coloca, né? E que afeta diretamente as nossas relações, mas não invalida em momento algum a dor de quem passa ou passou por uma relação com a mãe muito conflituosa, às vezes até com muitos abusos, tá? E aí eu quero trazer também, junto com esses pontos, a sobrecarga materna, né? Que com frequência a gente tem esses combos de situações acontecendo, né? De uma negligência, por exemplo, do parceiro, que mesmo estando naquele ambiente, naquela casa, é alguém ausente, né, emocionalmente na criação desses filhos e até mesmo com com a relação dessa mulher ali, tá? Então a gente tem aí, né, sobrecarga materna, dessa parte aí de negligência emocional, física, isso quando a gente também tem um outro ponto aí de quantas, né, mulheres nesse Brasil que são mães solo, totalmente solo, que o homem não está dentro de casa, né, em que ela tem que prover as questões financeiras também. Então, são muitos os pontos que prejudicam, sim, as relações mães e filho, tá? Não invalidando as questões que a gente tem mais profundas, que você vai falar de outros tipos, mecanismos aí para abuso e tudo mais, tá, gente? Então, são pontos que eu trouxe para reflexão no dia de hoje. Então vamos lá, tá, gente? Aqui um exemplo prático para que vocês entendam, tá? Uma mulher que está passando por uma situação de violência sutil mesmo, tá? Mas ela tá notando aquele caos, ela tá de repente numa crise de ansiedade, numa depressão. Então, assim, uma mulher que já está em um processo depressivo, ela realmente já vai ter muito mais dificuldade de se conectar ali emocionalmente com essa criança, com esse filho, né? Primeiro ponto. Um outro ponto é você não entrou nesse processo depressivo, mas está ali, tá nessa situação de violência sutil, tá? E tá percebendo e tá vivenciando isso tudo. Então, assim, o teu corpo ele vai entrar no modo de sobrevivência, né? Isso não é nem por mal, isso não é uma escolha, você entra no modo de sobrevivência. Então vamos ver que sim, vai ser mais difícil conectar com aquela criança, com aquela um filho, né? Você vai ver aquela dificuldade de relacionamento que pode ocorrer sim, tá? Como um processo disso. E aí a gente já tem um ponto que, um outro exemplo prático, de repente essa mulher vai ficar aí sem paciência, né? Porque ela tá sofrendo aquele abuso, mas ela não sabe nomear, ela também não sabe o que tá acontecendo, e a gente vai entrando ainda mais num looping de culpa, né? Então a gente tem de um lado uma mãe, né? Uma mulher mãe que com essas violências, que tem essa dificuldade de conectar, de repente com uma sobrecarga, como eu falei, né? Tem, tem isso tudo, tá? Ela se sente culpada por não estar conseguindo ali prover o que o filho precisa. Do outro lado, a gente tem uma criança que está sofrendo as consequências e as sequelas, né, da dificuldade de relacionamento com essa mãe, de repente presenciando essas violências que ela sofre, né? Quando o pai está ali presente e ou quando não, essa ausência paterna também. Então, olha a questão do sistema aqui, né? E as negligências que as crianças já estão sofrendo e essa mulher por tabela,